Saudações, caros lupinos. O coiote é um personagem mitológico muito popular entre várias tribos norte-americanas, e suas lendas variam amplamente de cultura para cultura. Mas nelas ele é sempre descrito como sendo do sexo masculino e é antropomórfico. Ou seja, possui aparência humana mesclada com algumas características do próprio animal, como pelos, orelhas pontudas, olhos amarelos, cauda e garras. Na maioria das lendas, o coiote é denominado como sendo trapaceiro, enganador ou vigarista, e as características de sua personalidade são humor impulsivo e inteligência. E os seus defeitos são a ganância, a imprudência, a negligência e a inveja. O coiote é o antagonista de seu irmão lobo, que ao contrário dele é sábio e bondoso. Porém, em algumas tribos, o coiote é descrito como sendo o criador, aquele que com o barro e argila moldou os primeiros humanos e animais do mundo. Outras tribos o consideram como sendo a divindade que salvou os homens do mortício causado pelo pássaro trovão, o Thunderbird. O coiote também faz parte do mito da criação dos índios navarros. Conta que essa tribo via o mundo como sendo uma sucessão de mundos. Assim, o coiote, o primeiro homem e a primeira mulher, regiam o primeiro mundo e passaram para o segundo, porque o primeiro era demasiado pequeno para os três. Mas neste segundo mundo já moravam a lua e o sol, e aqueles que moravam nos pontos cardeais. O sol, então, se apaixonou pela primeira mulher, e o coiote precisou fazer com que aqueles que viviam nos pontos cardeais intervissem para resolver o problema. E foi aí então que eles se mudaram para o terceiro mundo. Este era bem maior e até permitia que um vivesse longe do outro. Neste mundo tinha 4 montanhas e 4 oceanos, e os habitantes que moravam nas montanhas avisaram para não perturbarem o monstro que vivia no mar. Advertência esta que foi desrespeitada pelo coiote, que ao encontrar os filhos do monstro, acharam eles belíssimos e os raptou. Como vingança, o monstro enfurecido fez transbordar as águas, obrigando os habitantes a plantar um rosal, para assim ascenderem ao quarto mundo. E assim, finalmente, o primeiro homem e a primeira mulher fizeram com que os índios navarros chegassem ao quinto mundo, que é este em que vivemos atualmente. Na lenda dos índios Mairu, conta que o Anomi, o deus da criação, havia criado o primeiro homem e a primeira mulher. O coiote, então, vendo o Anomi criar os humanos, tentou imitá-lo, mas as suas criações não deram muito certo, e só fizeram com que o deus, o Anomi, caísse na gargalhada. É citado que as criações do coiote resultaram em humanos com os olhos de vidro. O coiote, então,
observou a vida que o primeiro homem e a primeira mulher levavam e concluiu, talvez por inveja, que eles tinham uma vida muito fácil. E para tornar as coisas mais interessantes, o coiote inventou as doenças e a morte para eles. Em outros textos é dito que, na verdade, o coiote, com suas brincadeiras, tentou tornar o mundo mais interessante, mas que acabou se atrapalhando e criando as doenças e a morte. Enfim, mesmo nas lendas, onde o coiote é tido como trapaceiro, ou então como um palhaço que é alvo de piadas, ele nunca é descrito como sendo totalmente malvado. Bom, caros lupinos, este foi apenas um pouco sobre as várias lendas que existem sobre o mito do coiote. Existe até um ditado que diz que existe mais lendas sobre o coiote do que estrelas no céu. Mas isto ficará para o último vídeo da trilogia Coiote. E os salves de hoje vão para Wilson Nightwolf, Loba da Neve, Zard, Eumene Giuseppe, Rick, Thiago O'Connor, Arthur William e por último, o Lobo.